hoje tem mais Campeonato Brasileiro em um jogaço importante para dois gigantes do futebol. Em Itaquera, o Corinthians, brigando por uma vaga na Libertadores, recebe o desesperado Internacional, que precisa vencer para continuar na luta contra o rebaixamento. Lá na casa do Timão está o repórter Osmar Garrafa e eu chamo ele aqui. É com você. Boa noite, Osmar Garrafa. Quais são as novidades por aí? Boa noite, Michele. Boa noite a você, ao Godoy, ao Celso. A quem acompanha o nosso Gazeta Esportiva, falamos aqui ao vivo da Arena Itaquera, cabine número 69, escolhida pelo nosso Claudinei Braghini, e estamos aqui já posicionados para a gravação dos melhores momentos e acompanhar este jogo que praticamente com o campeonato já definido, já conhecendo, né, o Palmeiras como campeão brasileiro, só um desastre tira o título do Palmeiras, mas este jogo tem um atrativo todo especial, como você bem destacou. O Corinthians sonha com pré-Libertadores, mesmo que vença hoje, o Corinthians não chega ao G6, mas ele ficaria apenas a 1 ponto, né, do Atlético Paranaense, que hoje é o 5º colocado. O Corinthians ficaria na 7ª colocação e no final de semana nós teremos um confronto entre Corinthians e Atlético, aqui mesmo em Itaquera. O Corinthians aí sim na próxima rodada, se vencer hoje e vencer também no final de semana, pode confirmar a sua presença na penúltima rodada no G6. Já o Internacional de Porto Alegre tem 3 partidas para tentar fugir do rebaixamento. É o 17º colocado, tem 39 pontos, está brigando diretamente com o Vitória para escapar do rebaixamento, e se ele vencer hoje, ele ainda não sai do Z4. Fica com o mesmo número de pontos do Vitória, mas no quesito de desempate, o Internacional, por saldo de gols, acaba, só se ele tirar uma diferença aí, que hoje é de 6 gols para a equipe baiana. E Corinthians e Internacional, como todo mundo sabe, tem uma rivalidade muito grande. Começou lá em 76, Corinthians e Internacional, o Corinthians na fila, o Inter foi campeão. Depois, em 2005, nós tivemos o Corinthians campeão brasileiro, naquele lance do Fábio Costa com o Tinga no estádio do Pacaembu, os colorados até agora dizendo que o Corinthians armou e por isso foi campeão. Em 2007, o Corinthians foi rebaixado jogando contra o Grêmio e o Internacional, que precisava pelo menos vencer o Goiás, não fez nenhuma força, perdeu para o Goiás e o Corinthians acabou sendo rebaixado. E em 2009 teve aquela história do DVD, né? A diretoria do Internacional divulgou um DVD com erros de arbitragem a favor do Corinthians e aí a rivalidade está mais do que acirrada. Aliás, a reportagem que nós vamos apresentar agora sobre Corinthians e Internacional fala muito sobre esse tema. São torcidas de estados diferentes, mas a rivalidade entre corintianos e colorados já existe há um bom tempo. Em 76, as equipes decidiram o Campeonato Brasileiro. O Inter foi o campeão. Em 2005, as duas equipes brigavam novamente pelo título do Brasileiro. O Corinthians foi campeão. E os colorados choram até hoje por esse pênalti não marcado de Fábio Costa em Tinga. Penalidade que, se confirmada, poderia ter mudado a história daquele campeonato. Em 2007, o Corinthians foi rebaixado para a Série B. E os corintianos acusam os colorados de terem entregado o jogo para o Goiás, contribuindo assim para que o Timão amargasse a queda para a 2ª divisão. Em 2009, Corinthians e Inter disputaram o título da Copa do Brasil. O Timão, comandado na época por Ronaldo Fenômeno, levantou o caneco. Mas antes da decisão, a diretoria do Internacional distribuiu um DVD para a imprensa e CBF com vários lances, onde o Corinthians teria sido beneficiado pela arbitragem. Penso que esse histórico entre as duas equipes ilustra bem o tipo de partida que teremos nessa segunda-feira em Itaquera entre Internacional e Corinthians. Timão brigando por vaga na pré-Libertadores e o Inter desesperado tentando fugir do rebaixamento. Quando há o confronto dessas duas camisas tão fortes, é claro que essas coisas todas são lembradas, né? E sinceramente eu não olho cor de camisa, eu não olho nem a situação do adversário. O meu foco é realmente tentar que o Corinthians ganhe o jogo para nós termos uma chance de buscar uma vaga na Libertadores. Esse é o meu foco. A gente sabe que eles têm uma ambição muito grande de vencer a partida e tudo que tem acontecido, a demissão do técnico, os últimos jogos, né? Isso tudo são ingredientes que vão alterar muito o ânimo da partida de amanhã. Oswaldo prefere não polemizar porque tem muitos problemas para resolver. O último deles
foi essa discussão no sábado na porta do CT entre um torcedor e o volante Williams. Parte do diálogo foi gravado e o vídeo está circulando na internet. Você quer encher meu saco? Mas você vai me agredir? Não, não vou te agredir não. O que você quer? Não, eu quero saber Quer me por quê. cobrar? Então você me cobre. Me cobre aí. O futebol tá fraco, meu irmão. E aí, aquele meio campo. Vou pra tua casa, cara. Boa, todo mundo Cara, eu sou Coringão, Isso aqui é meu time. Esse aqui é meu time. E aí? Eu tô de férias, meu irmão. Em primeiro lugar, eu não gostei. Eu acho que é uma coisa que a gente tem que se preservar. Eu tenho falado muito com os jogadores sobre isso, né? Quem joga no Corinthians, a gente sabe que não pode ter atitudes corriqueiras. A gente tem que ser exemplo. A gente tem que ser fundamental, porque nós estamos vestindo a camisa do Corinthians. Isso é muito importante. Agora, é uma decisão que não passa pelo meu crivo, porque isso é uma coisa de âmbito da direção do clube. Então, como eu ainda não tive uma decisão, eu vou aguardar para saber o que nós vamos fazer também. Após essa entrevista do técnico Oswaldo de Oliveira, a diretoria do Corinthians se manifestou de forma oficial, confirmando que o Williams será devolvido ao Cruzeiro. O jogador não mais vestirá a camisa do Timão. Williams tinha contrato com o clube até o final desta temporada. Agora, o único problema do técnico Oswaldo de Oliveira é administrar o emocional do grupo. Afinal, os salários estão em atraso. O mês de outubro ainda não foi pago. Eu tive uma conversa com a Alessandra, com o presidente ontem, isso foi muito esclarecedora. Eles me explicaram o motivo do que aconteceu. Foi um trâmite bancário e isso vai ser sanado. Os jogadores estão sabendo e eu já conversei com eles também. E me parece tudo calmo, ninguém teve nenhuma alteração de ânimo, não senti nada nas reuniões constantes que a gente faz antes e depois do treinamento, nem durante o treinamento, muito pelo contrário, há uma concentração muito grande, uma vontade muito grande de vencer para nós alcançarmos o nosso objetivo. Bom, tá aí, é nesse clima que o Corinthians enfrenta o Internacional. Problemas, pressão de torcedores em cima de jogador sendo desligado na véspera do final da temporada, salários em atraso e o Corinthians precisa vencer, não só para fazer o gosto do torcedor, se vingar aí do Internacional e ajudar a rebaixar a equipe colorada, como também a arrumar uma vaga no G6 para a pré-Libertadores da América. O técnico Oswaldo de Oliveira, que em 6 partidas comandando o Timão, só venceu uma única contra o América Mineiro, hoje tem problemas, não terá o Luca, o Giovanni Augusto, o Rodriguinho e o Rildo. O Rildo está no departamento médico, os outros 3 estão suspensos e por isso as novidades ficando por conta de Balbuena, Wilson, Romero e também o Endel indo para o meio campo com Arana jogando pela lateral esquerda. O Internacional traz aí desesperadamente o Lisca, que salvou o Ceará do rebaixamento o ano passado, né? Que o Ceará não fosse para a terceira divisão, vai para esses 3 últimos jogos tentar um milagre, escapar do rebaixamento, e o time cercado de mistérios. O Colorado Gaúcho não está escalado porque o Lisca fechou os últimos treinamentos e obviamente deve apresentar algumas novidades. O Corinthians, pronto, viu, Michele? Walter no gol, Fagner, Wilson, Balbuena e Guilherme Arana. No meio campo, Christian, Camacho, mais Marquinhos Gabriel e Marlone, que está concorrendo ao prêmio Puskás, como foi destacado aqui no nosso Gazeta Esportiva, e no ataque o paraguaio Romero. 20 horas, bola rolando, ó. Temos ainda luz do dia aqui em Itaquera, uma pequena torcida colorada aqui, os portões foram abertos neste momento e deveremos ter um público aí de regular para bom para Corinthians Internacional. Será que o Corinthians se aproxima do G6 e coloca o Inter mais na parte baixa da tabela? Vamos aguardar, amanhã nós contaremos tudo no nosso Gazeta Esportiva, tá certo, Michele? Tá certo, Garrafa, vai Corinthians! Corinthians, eu vou contar uma coisa, hein? Mandar o cara embora por causa de uma bermuda verde, porque ele desceu para discutir com o torcedor, estava jogando mal, é uma outra história. Mas isso não pode ser motivo, Godoy. O que foi mais grave? O que o Williams fez ou o que o Wilson fez? Pois é. E outra coisa, atrasar salário, né? Não venderam todo mundo em nome de uma economia, de uma administração justa? Pois é. Bom, e o que vai falar do Solito? Vai falar do Solitinho? Pode falar, Godoy. Faleceu, o velório está sendo lá no cemitério do Araçá. O Solitinho, o irmão do Solito, os 2 irmãos que eram goleiros do Corinthians. Portanto, você, torcedor, ex-colega do Solitinho, quiser despedir
e confortar os familiares. Cemitério do Araçá, né, Godoy? Cemitério do Araçá. Então fica aqui os nossos sentimentos à família do Solito que atuou no gol do Timão.